Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, especial Eleições 2020, o último episódio desta nossa série especial aqui do podcast da Gazeta do Povo. Superada esta eleição, nós não temos que pensar na próxima eleição, nós temos que pensar na nação, no Brasil. Olha, se vocês me acusam, eu fiz carreata para alguém, comício para alguém, passeata com alguém, eu discretamente emprestei meu nome para alguns candidatos. O povo decidiu. O povo está decidindo, tem que discutir isso aí. Pois é, resultados finais depois da realização do segundo turno das eleições no último domingo. E a partir de agora o que se pensa é como fica o cenário para 2022. Quem sai fortalecido do processo eleitoral? É esse o tema deste episódio especial. Minha convidada, mais uma vez, minha parceira aqui do 15 Minutos Especial Eleições, é a Júlia Fontes, editora de República e de Eleições da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Júlia, você vai ouvir trechos também de entrevistas que a Júlia fez com especialistas para falar sobre esse tema, o cenário eleitoral do Brasil para as eleições daqui a 2 anos. Vamos lá então? E o DEM, ele se fortaleceu de tal modo que, mesmo ele não tendo nome para eleições presidenciais de 2022, ele ganha um poder de negociação muito grande, né? Sobretudo com o PSDB. Ele tem bons nomes para vice, né? Por exemplo, o ACM Neto é um excelente nome para vice, porque leva o candidato do PSDB para o Nordeste, né? O próprio Rodrigo Maia é sempre um nome importante, mas o Maia é um cara mais de parlamento do que de executivo, né? Júlia Fontes, de novo comigo aqui, editora de Eleições da Gazeta do Povo. Tudo bem, Júlia? Tudo certo, com você, Márcio? Tudo bem também. Hoje a nossa saideira aqui, né, desse especial Eleições 2020. Falamos aqui em vários episódios sobre o processo eleitoral deste ano. Agora, com o resultado do segundo turno, a gente tem um cenário mais, obviamente, definido, até pensando daqui para frente. A gente até falou sobre 2022 em um desses episódios especiais que a gente fez, mas ainda antes da eleição, exatamente, pensando o que poderia acontecer, o que a eleição municipal representa para a eleição presidencial. Agora a gente já tem o resultado das urnas e a gente volta ao tema nesse episódio para saber quem, afinal, sai fortalecido, né, de todo esse processo. Aí uma questão unânime aí, Júlia, quando a gente vê as análises dessa eleição desse ano, é que o centro saiu mais fortalecido, né, os partidos de centro. O que isso pode representar para 2022, hein? Isso, exatamente. A gente acho que já tinha comentado isso, porque assim, né, o segundo turno aconteceu em só 57 municípios, né, que são os municípios com mais de 200 mil eleitores, são os que podem ter segundo turno. Então, assim, no universo de municípios do país, são pouquíssimos, né, o Brasil tem 5 mil e tantos municípios. Então, por isso que essa tendência não muda tanto, mas, apesar disso, o segundo turno era em cidades importantes, capitais, cidades populosas, né, e por isso que faz diferença. Mas quando a gente olha, assim, o cenário geral, de fato, né, os partidos que mais cresceram foram esses partidos de centro. Assim, né, é importante fazer uma ressalva aqui, Márcio, até como eu conversei com a professora Maíra Goulart, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela até mencionou isso na nossa conversa, que ela tem um pouco de resistência em chamar partidos como o DEM, o PP, de centro, né? Ela se separa, né, há uma separação do que eu chamo de direita tradicional. E alguns chamam de centrão, mas eu acho meio tenebroso chamar partidos como DEM, PP, PSD de centro, né? São partidos de direita, mas são partidos de direita tradicional, que em 2018 estiveram juntos sob a batuta do bolsonarismo. Mas isso é uma grande questão aí até com quem estuda partidos aqui no Brasil, porque são muitos partidos, eles têm pouca definição. Poucos são os que têm uma definição clara ideológica, sabe? Sim. Então tem muitas classificações. Mas o que a gente está chamando de centro aqui é o PSD, o DEM, o PP, até mesmo o Podemos, né? São partidos que cresceram de 2016 para cá. Deixa eu trazer aqui uns números para a gente comentar. O DEM, por exemplo, ele cresceu, aumentou em 193 o número de prefeituras que vai comandar. O PP conquistou mais 185, o PSD 115, né? Então é bastante coisa. Falando no número total, o DEM vai comandar 464 municípios, o PSD 654, o PP 683 e o MDB, que já era o líder, mas diminuiu nessa eleição, vai comandar 782 municípios. E por que isso é importante, né? A gente pode pensar,
eleição municipal não tem nada a ver com disputa para presidente, porque é só buraco de rua e etc. Mas a questão é que esses prefeitos, eles viram cabos eleitorais para candidatos de 2022, principalmente para deputado e senador, por exemplo. Sim. Então, é importante, né, para o partido ter o comando de vários municípios. E é aí que reside a força que o centro conquistou, porque é como se esses partidos tivessem ganhado um poder de barganha maior, né, que eles não tinham antes. Então, por exemplo, o DEM pode acabar indicando um vice numa possível composição com o PSDB para uma candidatura à presidência, né? O professor Marco Teixeira, com quem eu também conversei, do curso de administração pública da FGV, ele também falou disso, né? Por exemplo, em São Paulo, eventualmente, pode ser que o candidato a governador seja a cabeça de chapa, seja do DEM, porque o PSDB, o principal nome seria o Bruno Covas, porque o João Dória deve tentar a presidência, né? Sim. E o Bruno Covas já falou que não vai deixar a prefeitura, em teoria, então o PSDB não teria um nome assim para disputar o governo. A vitória no Rio de Janeiro fortalece ainda mais o DEM, tá? E eu não tenho nenhuma, como é que se diz, não tenho nenhum receio de falar que o DEM pode, inclusive, negociar a chapa de vice com o PSDB ou abrir mão da chapa de vice e liberar com o PSDB uma chapa no governo do Estado, aqui em São Paulo, com o DEM na cabeça de chapa, né? Já que o Bruno Covas firmou o compromisso que ele não abandona o mandato no meio, né? Então, assim, essa articulação que ganha força, sabe, para 2022 e que esses partidos acabaram em vantagem. Eu queria pegar bem esse ponto que você citou, porque vamos colocar aqui um cenário, claro, a gente está falando aqui em 2020 ainda, eleição de 2022, mas se a gente tentar traçar um cenário do que pode vir por aí, você tem, de um lado, o presidente Bolsonaro, o bolsonarismo, né, que vai ser candidato à reeleição, tudo leva a crer que isso vai acontecer efetivamente. De outro lado, você tem a esquerda, que aí a gente já vai falar mais sobre ela também, o que sai da esquerda depois desse processo eleitoral, mas com o fortalecimento desses partidos ditos de centro, né, especialmente o DEM, essa questão que surge como um fortalecimento das urnas de 2020. Então, o cenário, basicamente, desenhando é esse. E aí, nesse caso, que é interessante a questão do Democratas, né? Porque você citou até que foi um dos partidos que mais cresceu. Eu estava vendo aqui nesse momento, a reportagem que está publicada, inclusive, na Gazeta do Povo. O Democratas conquistou 4 capitais, né? E aí isso eleva, também coloca o Democratas, por exemplo, como o 4º partido que vai governar o maior número de pessoas, né? Da população nessas cidades em que conseguiu fazer os prefeitos. E você teve, por exemplo, o Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, fazendo um discurso já em que ele sinalizava, né, meio que esse caminho do que vai tentar seguir, apesar de falar da relação institucional com o governo Bolsonaro, e até falou que vai ter diálogo, já meio que desenhando talvez esse caminho. Queria também celebrar aqui, porque eu acho que foi uma vitória da política. Nós passamos os últimos anos, de certa maneira, radicalizando a política brasileira, enfim, contestando aqueles que exercem a atividade política, que se dedicam à gestão, que se dedicam à gestão pública. E os resultados, certamente, desse radicalismo, desse quadro de extremos, enfim, de muito ódio, de muita divisão, certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros. Eu celebro e comemoro e cumprimento todos aqueles prefeitos que foram eleitos nesse segundo turno, mas eu acho que essa eleição significa, acima de tudo isso, né, que há uma confiança na política, de novo, que há uma confiança naqueles que se expõem, que estão sob as luzes, sob os holofotes daqueles que seguem na vida pública. Que pode tentar se fortalecer, e as urnas desse ano mostraram que talvez esteja se fortalecendo mesmo, né, Júlia? O DEM tinha só Salvador, né? Em 2016, com ACM Neto, elegeu o sucessor do ACM Neto em Salvador, que é o Bruno Reis, que era vice dele, né? Elegeu também Rafael Greca aqui em Curitiba, o Jean Loureiro em Florianópolis. E quem que tá faltando mais? O Eduardo Paes. O Eduardo Paes, o próprio. Então, são as 4 capitais, né, que o DEM conquistou, cresceu significativamente. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma capital importante, Curitiba também é uma capital importante, Salvador é uma capital importante. Então, assim, além desse ganho que a gente está falando, de poder de barganha,
eu vejo também, mas aí é opinião minha, tá? Ninguém me falou isso. Que é um poder simbólico, né? De legitimidade que esses partidos ganham. Porque uma vitória importante, assim, nas eleições, dá esse ar, né, simbólico de realmente de que há um respaldo na sociedade para as lideranças desses partidos, né? Sim. Coisa que outros partidos perderam, né? Por exemplo, se a gente falar ainda nesse espectro de centro-direita, aí vai, tem o PSDB, né? Que é um partido importante, elegeu ali nas capitais 4 prefeitos, também teve um desempenho importante nas grandes cidades, né? Elegeu 17 prefeitos nas cidades com mais de 200 mil eleitores, foi o partido que mais elegeu nesse recorte, né? Mas se a gente olhar no todo, o partido perdeu, né? Então caiu ali, caiu 285 no número de prefeituras em todos os municípios, né? Então, assim, um dado importante para a gente pensar também, muitas vezes, assim, o que esses partidos tradicionais talvez tenham que repensar, muitas vezes até uma oxigenação das lideranças, né? Precisam de novas pessoas, novos quadros, para conseguir voltar a ter a importância que tinham. Não que não sejam mais importantes, né? Mas talvez precisem aí de uma mudança principalmente de lideranças, né? O caso de São Paulo, o PSDB do Bruno Covas é um exemplo, né? É uma liderança que surgiu e esse discurso dele, né, de ser um político mais moderado, de ser o político que não nega a política, né, como a professora Maíra colocou, talvez é muito parecido com esse discurso do centro e algo que aparentemente saiu vitorioso aí nessa eleição municipal. E a senhora acha que, considerando esse ponto da direita, um dos, talvez, que tenha se saído fortalecido disso tudo foi o Dória, na sua opinião? Eu acho que talvez não o Dória, mas sobretudo o Bruno Covas e o perfil de liderança que ele representa, que é um perfil discreto, um perfil que reconhece a importância da política, que reconhece a importância da gestão, que não é tão midiático, que não faz qualquer tipo de investida de negação da política, de se apresentar como outsider. Eu acho que mais o Bruno Covas do que o João Dória. Isso não significa que o João Dória não esteja na composição que está se empoderando para 2022, que é essa composição da chamada direita tradicional. Mas, assim, o próprio Dória já tem falado disso, né? Ele deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, em que ele fala sobre uma aliança de centro para 2022, né? Então, uma composição para derrotar o Bolsonaro, né? Então, esse eu acho que vai ser talvez a principal. É claro, né? Mas falta muito tempo ainda. Claro. 2 anos é uma eternidade. Mas a tendência parece ser assim, né? Dos candidatos se contraporem ao Bolsonaro, né? E aí essa aliança de centro teria essas virtudes, né? De falar, a gente é moderado, nada de extremismo, né? Um pouco do que a gente já viu aí na eleição municipal. Né? O próprio Eduardo Paes, que a gente falou, no discurso dele nesse domingo de vitória, ele falou disso, né? A moderação venceu o radicalismo e tal. Então, tem um pouco desse caminho aí realmente de centro, assim, né? Nem tão lá, nem tão cá. Assim. Pois é. Olha, se vocês me acusam, eu fiz carreata para alguém, comício para alguém, passeata com alguém, eu discretamente emprestei meu nome para alguns candidatos. O povo decidiu. Bom, Júlia, você conversou com algumas fontes aí, inclusive a gente está contando com a ajuda delas aqui, alguns trechos desse episódio aqui do podcast, a professora Maíra e também o professor lá da FGV, né? Professor Marco Teixeira. Inclusive, a gente está ouvindo alguns trechos da entrevista, que você está ouvindo alguém digitando ao fundo, é a Júlia, viu, que está conversando com eles ali e digitando para escrever a matéria. Mas o fato é o seguinte, eles falaram também, eu queria que a gente comentasse, que vai ser o futuro dos grandes derrotados aí dessa eleição, né? A gente teve derrotados bem claros. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, apesar da tentativa dele dizer que não foi tanto uma derrota, porque afinal ele mesmo disse no domingo, né, que não entrou tanto assim na campanha e tal, e o PT, né, que não conseguiu eleger de forma inédita nenhum prefeito em capitais. E esses dois derrotados aí, hein, Júlia? Pois é, né? Vamos falar primeiro do presidente. É engraçado que ele falando assim, sabe? Me lembra muito aquelas falas de parente, assim, que quando não conseguem alguma coisa começam a desdenhar daquilo, falam assim, eu nem queria mesmo.
pareceu um pouco isso, assim, porque ele falou que não ia se envolver, mas ele fez, sim, campanha para alguns candidatos. A gente falou disso aí no último episódio de eleições, né, com a ajuda do Gustavo, dos candidatos dele. Isso. E, assim, foi um fracasso mesmo, né, porque se a gente olhar lá os candidatos que ele apoiou, quem ganhou foi o Tião Bocalon, lá em Rio Branco, que a gente já tinha falado no outro podcast, que, assim, era o caso que ele apostou na pessoa que já... Na hora que virou. Então, os candidatos que ele... Por exemplo, o Somano, que a gente já falou tantas vezes aqui, foi muito mal. O Crivella foi muito mal. Ontem, na apuração, né, no domingo, apareceu lá um mapa do Rio de Janeiro, o Crivella perdeu em todas as zonas eleitorais. Então, assim, foi uma derrota muito, muito expressiva, né? Eu diria que o maior destaque negativo é o Jair Bolsonaro. Tá? O Jair Bolsonaro, ele escolheu interferir nas eleições em grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, e se deu mal em todas, não é? O pior de tudo é que ele escolheu por livre vontade dele, não negociou isso com a base aliada, não construiu isso com os partidos políticos, portanto, é uma derrota pessoal dele. E era um candidato, me parece que acabou aquela coisa assim de que, e o Bolsonaro tem um pouco de dificuldade com isso, porque ele é muito personalista, né? Mas não, a eleição municipal desse ano, o que mostrou é que não adianta mais, o toque dele não faz mágica, entendeu? Simplesmente o apoio dele não elegeu os candidatos, né? Apesar de todo o histórico deles, o Crivella é o exemplo maior. Então, assim, uma das consequências disso para o Bolsonaro é justamente, a gente estava falando dessa questão, né, dos apoios para 2022, dos cabos eleitorais para 2022, que as prefeituras são, ele não vai ter essa estrutura partidária, né? E isso é um outro ponto que chama atenção, né? Ele nem tem um partido. E me parece que a aposta do presidente é muito no fenômeno de 2018 que aconteceu, né? De que muito personalista, de que ele aglutinou aí todo esse sentimento antipetista e muitas vezes antipolítica, apesar dele ser um político experiente, né? Com muitos anos, né, como deputado, mas ele encarnava essa figura, né? De nova política e etc. E isso não me parece que talvez perdure até 2022. E daí ele vai ter que fazer novos esforços e sem o partido isso é mais complicado. Por isso que é a grande chance até como a gente falou recentemente no episódio que eu fiz com o Wilson Lima, lá em Brasília, a grande chance do presidente Bolsonaro acabar optando por procurar abrigo aí e atender o convite de algumas legendas, especialmente do Centrão, né? Por exemplo, o PP, talvez, que é o partido no qual ele já esteve muito tempo, e que saiu fortalecido também das eleições, de repente é um caminho aí para o presidente, né? Sim, exatamente. E o PT, em o outro grande derrotado da eleição? Em 2020, o desempenho foi pior ainda, né? Do PT, né? Do que em 2016. Então, assim, se a gente considerar o número de prefeituras, o partido diminuiu em 75 o número de prefeituras que conquistou só 181 prefeituras, nenhuma capital, o que nunca tinha acontecido, né? Que também é muito importante a gente frisar. Mas os professores que a gente citou aí, com quem eu conversei, mencionaram questões que às vezes a gente não dá muita importância, que é cidades grandes que o PT reconquistou, né? Então, na Grande São Paulo, Diadema e Mauá, que são cidades grandes que foram candidatos do PT ganharam, Contagem, que é uma cidade na região metropolitana de Belo Horizonte, Juiz de Fora, também em Minas Gerais. Então, essas cidades são pontos importantes de vitória aí do PT. Então, assim, foi um desempenho ruim mesmo, mas nem tudo foi perdido, assim, para o PT em 2020, sabe? Mas, de fato, realmente, isso mostra, né, o esgotamento do partido. Se a gente olhar esses municípios maiores, o PT concorria em muitas cidades o segundo turno, né? E não conseguiu ganhar na maioria, né? Então, o PT concorria em 15 municípios dos grandes, né? No segundo turno. Ganhou em 4. Né? Concorria em 15 e ganhou em 4. Então, assim, foi realmente um aproveitamento muito baixo, né? E não ganhou nas duas capitais em que foi para o segundo turno, Recife e Vitória.
E dá para adicionar nesse fracasso, que não tem como dizer outra palavra, apesar dessas ressalvas aí importantes, o fato de ter ficado de fora do segundo turno da cidade de São Paulo, né? E com um desempenho pífio do candidato que teve lá no primeiro turno, o Gilmar Tato. Exatamente, era um candidato que já era um nome que não tinha força, né? E o partido insistiu em lançar o seu candidato próprio, ao invés de apoiar o Boulos, que no fim acabou ocupando o espaço mesmo da candidatura de esquerda. Né? Pois é. Bom, acho que é isso então, Júlia. Obrigado por participar de todos esses episódios aqui, nosso podcast especial 15 minutos, eleições 2020 e até a próxima. Foi um prazer, Márcio. Até a próxima. Terminando mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu áudios retirados do YouTube, dos canais da CNN Brasil, do SBT e também da Rádio Jovem Pan. O 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, montagem é do Leonardo Bestloff, direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!